Boa tarde, meus amigos. Rogério Parada, candidato a prefeito em Campinas, número 28. Conforme nós havíamos prometido ontem, nossa ideia era comentar hoje e responder todas as perguntas que foram elaboradas lá no debate da Band. Entretanto, devido à dinâmica que o debate acabou tomando, ficou um pouco difícil de fazer dessa forma. Então a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, uma conversa sobre os assuntos, tentando sintetizar e levar para você, eleitor, a informação e os nossos pensamentos de uma maneira mais clara e mais objetiva. 28. Olha, como candidato, eu achei o debate de ontem triste. E, principalmente, eu cheguei à conclusão que dava sim para ter levado os outros 4 candidatos para conversar também. O objetivo, a argumentação era de que não havia tempo para todos falarem. Foram 2 horas de debate e a quantidade de candidatos que repetiu, foi repetindo as respostas, sempre também num clima de agressão, foi grande. Então daria tempo sim, uma forma mais organizada, de ter dado espaço a todos os candidatos para falar e expor suas ideias. Também achei aí, como candidato, que a Bandeirantes poderia ter dado a opção do pessoal usar a própria máscara, ao invés de ter que usar o logo da Bandeirantes, ou então que ela providenciasse, fornecesse máscaras agradáveis e confortáveis, porque teve candidato que não conseguiu nem pensar a resposta, porque estava com a orelha gangrenando. Então isso foi claro também, muito desconforto, todos os candidatos. Achei também o debate, como candidato, um debate com muita agressão entre os candidatos, poucas propostas, poucas colocações com relação ao que se pretende fazer de fato para resolver os problemas de Campinas. Quando as respostas e os assuntos eram discutidos com um pouco mais de característica técnica, então eram usados números também extremamente equivocados, os candidatos entre eles repetindo e criticando os números que um usava, o outro usava. Então isso também deixou claro que ninguém fez a lição de casa de estudar tecnicamente cada assunto. Lá foi muito mais uma ideia de um atacar o outro, atacar os partidos e, de certa forma, aumentar a rejeição do outro candidato do que propriamente expor as suas ideias. Essa é um pouco o que eu enxerguei como candidato. Também achei, uma das coisas que eu achei interessante, é que os assuntos em geral que foram tratados, eles se resumiram basicamente à saúde, a questão da crise, porque a gente teve 18 perguntas. Teve uma pergunta que todo mundo respondeu, que era por que merecia os votos do Campineiro. Eu acho interessante essa pergunta, foi uma pergunta elaborada pela Bandeirantes. E também achei como candidato que poderiam ter outras perguntas elaboradas também, sorteadas pela Bandeirantes. Quando deixou cada um fazer a sua pergunta, as perguntas, na minha forma de ver, eram pouco claras, pouco objetivas e acabaram dando margem para um agredir o outro. E o que é pior, as perguntas, se você for verificar, das 18 perguntas, 4 a gente joga fora porque foram agressões pessoais, coisa pessoal entre candidatos. Sobram 14. Das 14 que sobraram, 5 eram direcionadas ao que você pensa com relação à saúde. Outras 5, o que você pensa com relação ao problema do emprego e da recuperação pós-Covid, na questão do desenvolvimento econômico, das finanças da prefeitura, etc. Tivemos uma questão apenas que poderia ter sido falado sobre a habitação, o problema da habitação em Campinas, e foi apenas perguntado sobre regularização fundiária, documento. Poderíamos ter falado sobre educação em Campinas e ficou perguntando se apenas sobre creche, que na verdade é o assunto mais fácil de achar quando você vai no site da prefeitura para correr e estudar sobre alguma coisa. Creche e pré-escola é o assunto mais fácil, ainda que os candidatos tenham errado. Um falava que tinha 5.000, outro falava que tinha 8.000 crianças, mas parece que ninguém sabe direito quantas crianças estão faltando, então não tem creche em Campinas. Então os assuntos sempre foram saúde e essa questão da pandemia. Não se falou em segurança pública, não se falou em saneamento básico, não se falou em turismo, não se falou em desenvolvimento econômico, em a questão de ciência e tecnologia para Campinas, que é a vocação da nossa região. Não houve um questionamento, nenhum tipo de debate de ideias nesse sentido. E o que é pior, que eu também observei, não se falou de corrupção. É um assunto, mote que está aí na cabeça de todo eleitor, é a questão da corrupção, do desvio, a questão do mau uso, a questão do desperdício do dinheiro.
Isso não foi falado. Parece-me até num clima meio de cumplicidade, onde ninguém quer conversar muito profundamente sobre alguns assuntos, porque no final todo mundo está envolvido ou sabe demais, né? Então também achei um desconforto. E outra coisa, também não se falou, além de não se falar em corrupção, não se falou na família. Então é impressionante como todos os 9 candidatos que estavam presentes, ninguém falou em valorizar a família. O que significa que realmente ali não tem ninguém conservador, não tem ninguém de direita. Porque se tivesse, a célula, a base fundamental da sociedade para quem é conservador é a dignidade, é a família. Ali não se falou em família, né? Então essas foram a minha ponderação, né, do que eu pude assistir. Também o horário, né, extremamente desconfortável, acho uma falta de respeito com o cidadão botar um debate tão importante como esse 10 horas da noite, fazer o pessoal ainda ficar meia hora vendo todas as infraestruturas da Rede Bandeirantes, em Salvador, em Brasília, segura o cidadão até 10h30 e depois estende um debate até meia-noite e meia. Também fiquei sabendo, nós candidatos que não participamos desse debate, teremos a oportunidade, a minha entrevista inclusive já foi gravada, de colocar uma pequena entrevista de 12 minutos que vai ser, então, seria veiculada para esses 4 candidatos que não participaram na programação da Band. Eu fiquei sabendo que a minha, provavelmente, não é certo ainda, será dia 15, meia-noite ou meia-noite e meia. Quer dizer, quem é que vai assistir meia-noite e meia o que eu tenho a dizer sobre Campinas? Era melhor eu nem ter gravado a entrevista. O pessoal procura no site, é muito mais fácil, né? Então, essa foi a minha sensação com relação ao debate ontem. Eu fiquei muito triste aí como candidato. E como cidadão? Olha, como cidadão, não tem diferença nenhuma, porque para mim, eu ainda que seja candidato, tenho o olhar de candidato como cidadão, né? Um olhar verdadeiro, um olhar coerente. Então, para mim não faz diferença nenhuma me perguntar como eu vi como candidato, como eu vi como cidadão. Para mim é a mesma coisa, porque eu sou um candidato cidadão. 28. Essa pergunta, primeiro eu não concordo com a maneira como ela é colocada. Não deveria ser por que eu mereço o voto do Campineiro. Isso é uma posição arrogante, né? Prepotente. Eu quero o voto. A questão de eu afirmar que eu mereço, eu já estou me colocando de uma forma prepotente. Foi infeliz essa pergunta da Band. Mas por que eu quero o voto do Campineiro? Porque eu sou 100% sincero. Eu sou um candidato sincero, coerente, né? Verdadeiro. O que eu penso, o que eu falo, as ideias, as minhas propostas estão totalmente de acordo com o que eu acredito, com os valores que eu defendo e com a minha história inteira. Então, veja bem, por exemplo, eu sou o único candidato que não usa o fundo eleitoral. Nosso partido, eu e os candidatos a vereador, não usamos 1 centavo de dinheiro público, abrimos mão do direito de usar esse dinheiro. Então, como é que eu vou verbalizar como candidato o respeito ao dinheiro público, etc., usando o dinheiro público da forma como o fundo eleitoral, né, abre os cofres para os candidatos usarem? Seria incoerente. Então, eu sou o único candidato de todos que estão aí que não usa o fundo eleitoral. Sou o único candidato que está preocupado, como já disse no passado, com alguns valores conservadores. Deus, pátria e família, sobretudo, que é o lema, são as palavras-chave do nosso partido. Então, os outros candidatos, você não vai ouvir falar em Deus, pátria e família, tanto que no debate que houve, ninguém falou em família, ninguém falou em Deus e ninguém falou em patriotismo, que são 3 valores conservadores. Além desses, existe também o que eu defendo, que é da liberdade, que também não foi falado. A liberdade do empresário, de empreender, a liberdade do cidadão de transitar, de andar pela cidade, tudo isso. Nada desses valores foram colocados. Então, eu acho que eu sou a opção. Eu quero o voto do Campineiro por causa dessas 3 coisas. Sou sincero, sou honesto, sou coerente, sou o único que não usa o dinheiro no fundo eleitoral, sou o único que defende Deus, pátria e família. 28. E eu quero esse voto, porque eu quero esse voto para dar de presente para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos, para os meus netos. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com a cidade lá na frente. Eu cansei, como muitos, de ficar enxergando a minha vida ser totalmente direcionada e levada por um bando de pessoas que não se preocupa com absolutamente nada desses valores, que não está alinhado com esses valores da direita. Então, eu quero voto porque eu quero transformar Campinas, deixar uma Campinas, pensar uma Campinas para 10, para 20, para 50 anos, Campinas para os meus filhos, para os meus netos. É por isso que eu penso. Aliás, outra coisa é que eu sou o único candidato realmente de direita.
de direita conservador, como eu disse. Os outros não são, podem até se vestir, vir com discurso, mas se você apertar mesmo firme, gagueja. Você vê que gagueja. Se você chegar e falar, você concorda com o presidente Bolsonaro, por exemplo, nas políticas que ele está adotando? Não, eu concordo, mas eu não concordo, em coisa eu não concordo. Ele não é firme, pode dizer, olha, eu não concordo com a linguagem, muitas vezes, do presidente, porque ele tem uma linguagem mais dura, mas as ideias, sobretudo as atitudes, concordo 100%. Você não vê ninguém falar isso. Né? O pessoal ensaboa, fica em cima do muro. Então, assim, muitos dos candidatos se falam, chamam-se de candidatos de direita, inclusive estão provavelmente orientados pelos seus profissionais de marketing. Se você observar, todos eles são mais agressivos, falam mais alto, usam alguns termos, até palavrões, não palavrões de baixo calão, mas algum palavrãozinho médio, isso é tudo orientação, para aparecer o estilo Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro era verdadeiro, ele é assim. Ele não se transvestiu disso para ganhar uma eleição. E o que a gente está vendo aqui é diferente. Eu sou diferente do Bolsonaro, pessoalmente, mas as minhas ideias, os meus valores são exatamente os mesmos, como são os mesmos valores do vice-presidente general Hamilton Mourão do nosso partido. O general Hamilton Mourão é um gentleman. Você vai assistir uma palestra dele, ele dá aula de geopolítica mundial com uma facilidade, é uma sumidade. O presidente Bolsonaro tem a linguagem dele, é mais simples, é mais rude, é mais contundente, vamos dizer assim, mas os dois pensam e querem para o Brasil exatamente as mesmas coisas. E se você vê como o Mourão se posiciona frente ao Bolsonaro e vice-versa, não o que a imprensa diz, o que eles realmente falam, você vai ver que eles estão totalmente alinhados. Então, na minha visão, eu também estou alinhado com eles. Eu sou o único candidato que está 100% alinhado com os valores. Não estou dizendo apoio, estou dizendo valores, ideias do presidente e do Hamilton Mourão, do general Hamilton Mourão. Portanto, é por isso que eu quero o voto do Campineiro. Com relação às perguntas, as 18 perguntas que foram feitas, a gente sabe que 4 foram de agressão mútua entre os candidatos. Eu nem tenho como responder essas perguntas porque não dizem respeito à minha pessoa. Das outras 14, 10 foram focadas ou no tema de saúde ou no tema de como promover a recuperação da cidade pós-pandemia, como promover a recuperação do emprego, da dignidade, né, do desenvolvimento, nessa linha, através das finanças, endividamento de Campinas, foi nessa linha. E também houve um questionamento sobre creche. Poderia ter sido mais inteligente se falar da educação, mas houve um questionamento sobre creche especificamente, e também alguma coisa, se não me engano, sobre, deixa eu lembrar aqui porque eu acabei escrevendo. Regulamentação fundiária sobre cultura. Muito bem, eu vou tentar responder as perguntas para não ser também injusto, no mesmo tempo que os candidatos usaram, aproximadamente 1 minuto e meio, eu vou tentar ser apenas mais propositivo. Então, com relação à saúde, começando agora, a nossa proposta para resolver o problema de saúde é diferente de tudo que a gente viu dos outros candidatos. Nós temos em Campinas, aproximadamente, cada centro de saúde atende a 18 mil habitantes. O valor correto seria 15 mil habitantes por centro de saúde nas regiões que têm mais ricas, vamos dizer assim, e até 10 mil habitantes no máximo nas regiões mais pobres. O que nós temos que fazer? Um levantamento georreferenciado dos usuários do sistema de saúde e uma redistribuição, verificando aonde tem que ser construídas novas unidades e construí-las, de tal forma que os centros de saúde atendam a entre 10 e 15 mil habitantes no máximo por centro de saúde. Além disso, saúde em Campinas funciona como uma transportadora que tem uma pessoa responsável pela logística que não conversa com os motoristas de caminhão. Então ele sai de manhã, entrega para cada um que tem que fazer, cada motorista de caminhão vai e faz do jeito que quer. Nós temos feudos na saúde de Campinas. Como é que você quebra isso? Com governança, mecanismos de liderança, mecanismos de planejamento estratégico conjunto, mecanismos de controle, você tem que saber o que está acontecendo. Então o nosso enfoque para a área de saúde é uma profunda reformulação do quadro, no sentido de analisar o que está todo mundo fazendo, acabar com esses feudos e dar ao governo, ao secretário, a possibilidade de administrar a pasta dele, usando inclusive de hierarquia e disciplina, que é um fundamento, inclusive na estrutura militar. Essa é a nossa linha para a saúde. Acho que respondi aí próximo de 1 minuto e meio. Depois, com relação à questão da recuperação econômica de Campinas,
Nós temos uma proposta, tudo isso está no nosso plano de governo, é fácil de verificar. A nossa proposta, primeiramente, é sanear. Nós temos uma reforma administrativa, uma reforma orçamentária, fiscal e tributária. Nós temos que sanear as finanças de Campinas. Como é que se saneia as finanças de Campinas? Acabando com a corrupção, em primeiro lugar, que é o grande desperdício. A grande torneira aberta é a corrupção em Campinas. Havendo também um corte nas questões das despesas, dos desperdícios, dos desvios. E na sequência, colocando a administração de Campinas como parceira do empreendedor, dos empresários. E todas essas reformas são no sentido de transformar a administração num parceiro. Então a pessoa que quer ter uma empresa em Campinas, quer empreender, quer gerar emprego, quer gerar riqueza, ela tem que se sentir confortável. Ah, ela precisa de dinheiro? Não, não precisa de dinheiro. Ela precisa de segurança. Ela precisa encontrar na administração transparência no que a administração pensa o que ela quer fazer. Ela não pode alugar um imóvel que em um ano passa a ter IPTU dobrado. Ela não pode entrar, por exemplo, num ramo de atividade e não conseguir alvará porque tem uma letra no KNAI da pessoa que ela não usa e ela vai ser, a fiscalização, a vigilância não deixa ela trabalhar. Então, toda essa forma de se colocar, como desenvolver? Mudando totalmente a maneira como a administração enxerga o empreendedor. Tá? E fazendo, obviamente, a lição de casa interna, que é recuperar e botar moralidade na administração e no gasto do dinheiro público. Acho que consegui também perto de 1 minuto e meio. As outras questões são mais simples. Né? Essas questões elas mereceriam muito mais tempo, mas eu tentei aqui ser rápido. É como eu faria num debate. Com relação à creche, por exemplo, que é um assunto que foi dito, mais 1 minuto e meio, com relação à creche, já deixou claro para mim que os outros candidatos não conhecem bem os números. Um falou que era 5.500 crianças, outro 6.000, 8.000, de 5.000 a 8.000 crianças, que é quase o dobro. Né? Nós devemos ter sim em Campinas da ordem de 6.000 crianças aguardando para ter creche. Como é que você resolve isso? Da mesma maneira que eu falei da saúde. Você tem que sim fazer um mapeamento georreferenciado das famílias que precisam de creche e aí você coloca creches com capacidade para atender essas famílias em locais geográficos que atendam. Não adianta você botar uma creche num local que vai atender uma mãe ou um pai de família que está a 30 km de distância para levar o filho na creche, não vai adiantar nada. Então essa inteligência, né, tem que ser usada. A questão da parceria com as creches, né, as instituições privadas, que também é muito importante, ela existe, ela tem previsão legal e o governo Jonas simplesmente abandonou isso nesses últimos anos, não teve interesse em resolver esse problema. Sabemos também que as creches têm que ter uma certa padronização na sua estrutura física. Falou-se muito da creche, ninguém falou em berçário. Uma coisa óbvia, precisa que toda creche tenha berçário. Né? Ou um dos candidatos disse que tem um pedaço da idade, entre 4 e 6 anos, que já está totalmente resolvido. Eu não vejo muita diferença entre 4 e 6 anos, tem que atender a todo mundo. Nosso projeto, hoje nós temos 33% de déficit de atendimento em creche. Nosso projeto é chegar no final do governo, em 2024, com no máximo 5% de déficit para creche. Acho que consegui falar também aí 1 minuto e meio mais ou menos. Questão de regulamentação fundiária é dar à pessoa o papel da terra, né, que ela está irregular. Aí nós entramos numa questão muito mais complexa, que é o problema de habitação em Campinas. Campinas não soube usar direito várias verbas do governo federal, de programas do governo federal, para realmente instituir moradia em Campinas. É muito fácil, só precisa ter profissional competente para fazer o projeto direito, ir até Brasília, bater na porta, e você vem com recursos, inclusive para construir creche, escola, rede de saneamento, tudo isso dentro do dinheiro que vem para a habitação. Campinas não fez isso. A maneira que a gente faria também seria diferente nesse sentido. Outra questão, a questão da cultura, foi perguntada, né? Vou tentar responder rapidamente. É um absurdo. Campinas faz parte da história do Brasil. Campinas é um berço cultural. A história da República Brasileira, nossas avenidas, nossas ruas têm nomes, e não é por acaso, de atores, né, de participantes da história do Brasil, mas não porque eles estavam na África ou em outro lugar, porque eles foram daqui, eles são daqui. Os monumentos, nós temos inúmeros monumentos, tem livros em Campinas com 200, 300 páginas, contando, mostrando cada monumento histórico, cada monumento cultural. A cultura, além do patrimônio, né, físico, que hoje é desrespeitado, é totalmente abandonado pelo poder público, tem a questão da cultura que é a tradição do povo.
Nós temos que valorizar a cultura do campineiro, a nossa história, o nosso amor por Campinas. Isso só se faz também com seriedade e, obviamente, com equipe que seja colocada à frente dessa pasta por critérios exclusivamente técnicos. Quando você começa a usar critério político-partidário ou ideológico para colocar a gente para resolver esse problema, a gente acaba tendo o que a gente vê hoje aí. Então a nossa proposta é dar força à cultura, porém com gente técnica. Acho que consegui responder também. Acho que esses são os assuntos mais importantes que foram debatidos ontem. Acredito que se todo mundo tivesse ido mais na linha da construção, o eleitor teria tido um aproveitamento melhor do debate. E o que não foi perguntado? O que não foi perguntado no debate foi um monte de coisas. Por exemplo, segurança pública não se falou nada, não se falou nada sobre assistência social, não se falou nada sobre turismo, não se falou nada sobre ciência e tecnologia, que é vocação da nossa cidade, não se falou nada sobre governança e gestão. Governança, aliás, que é um termo que eu venho repetindo, né? Estou dando dica para os outros candidatos e ninguém nunca fala de governança. É que é difícil falar sem saber. Todo mundo fala que entende gestão. Gestão é ferramenta de administração. Governança é que é inteligência, que é liderança, planejamento, controle, para você direcionar a administração para onde você quer. Ninguém falou disso. São vários assuntos. Esses assuntos estão todos descritos no nosso plano de governo. É um plano de governo que tem bem extenso e muito completo. Porém, nós vamos produzir vídeos, pequenos vídeos sobre esses assuntos, de forma mais didática, de tal forma que você possa, num curto espaço de tempo, ouvir um pouquinho o que eu penso, o que a nossa equipe pensa, como é que a gente pretende, então, nesses diversos assuntos, levar a nossa cidade para outro rumo, né? Para um rumo de preponderância de desenvolvimento econômico, se colocar como uma cidade exemplo, uma cidade conectada, uma cidade sustentável. Sustentabilidade também é uma coisa que não foi falada. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso, conectividade, cidade inteligente, como é que a gente enxerga tudo isso. E vamos disponibilizar para vocês aí com o passar do tempo. Um forte fraternal abraço a todos, obrigado pelo tempo de vocês. Estamos juntos, Parada 28. Parada 28 é a solução, é o prefeito que Campinas merece.